Aleluia. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no verso 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, verso 18. Obrigado, meus irmãos, tá servindo a gente aqui. Vocês são bênção. Glória a Deus. Essa manhã é o último domingo antes do Natal. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre um Deus que não é um Deus distante, é um Deus de perto. Amém? Eu cresci ouvindo meu pai, as poucas lembranças que eu tenho do meu pai, quando criança, eu lembro que quando ele falava sobre Deus, meu pai dizia que Deus era um barbudo lá de cima. Ele falava, o barbudo lá de cima. E baseado nessa fala, eu imaginava que Deus era um velho, barbudo, brabo, esperando eu cometer algum erro para jogar um raio em mim, para me castigar, o grande castigador. Só que quando eu tive um encontro com Jesus, comecei a caminhar com Jesus, com o Espírito Santo, comecei a perceber nas Escrituras, entender as Escrituras, meditar nas Escrituras, eu percebi que Deus, Ele não é alguém mau, que está aqui esperando eu errar para me castigar, mas é um pai presente que me encoraja a melhorar todos os dias. Que Ele não me chama como empregado buscando resultado, porque o empregado ele precisa oferecer para o seu patrão resultado, não é verdade? Você trabalha, gera um resultado e recebe um salário no final do mês. O relacionamento que Deus deseja ter comigo e com você não é um relacionamento de patrão e empregado, onde Deus espera só resultado. Até porque no Evangelho de João ele falou, eu não chamo vocês como empregado, eu chamo vocês como amigo. Porque o empregado não sabe o que pensa o seu senhor, mas um amigo conhece. Então Deus não nos chama para trabalhar para Ele, mas para trabalhar com Ele. Quem está entendendo? Deus não nos chama para ter uma mesa de negócio, onde eu faço alguma coisa para Deus me dar algo em troca. Não, mas Deus nos chama para andar junto com Ele. É um relacionamento de amor, de amizade e de paternidade. Amém? E eu entendi que Deus não é um Deus distante, Deus não é o barbudo lá de cima. Então se você tem uma visão errada do nosso Deus, essa manhã eu gostaria que você entendesse que Deus não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Amém, queridos? E eu queria ler o texto com vocês agora, Mateus capítulo 1, verso 18, diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Repete comigo assim: Deus conosco. Deus conosco. Ele é Deus conosco. Ele é o Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus de perto. Ele não é um Deus que está lá no céu distante, mas Ele é um Deus que se importa com o nosso coração, que se envolve com a nossa vida, que mostra o seu cuidado em detalhes da nossa vida. Se você parar para perceber, você vai perceber
que Deus, Ele mostra, Ele faz algumas coisas na nossa vida só para mostrar para nós o cuidado dEle, o amor dEle. Quem é que já percebeu o cuidado de Deus em coisas pequenas? Coisinhas pequenas que às vezes Deus faz só para mostrar, ei, eu estou aqui. Só para nos lembrar, ei, eu estou aqui. Calma, filho, está tudo certo. Eu estou aqui. Isso me constrange porque um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, se envolve em coisas tão pequenas da minha vida, do meu coração, só para me mostrar que Ele é presente. Sei que Ele não é um Deus de Deus Emanuel, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus conosco. E essa manhã eu quero falar um pouquinho sobre isso. Esse texto que a gente leu aqui, você já conhece ele. Maria fica grávida pelo Espírito Santo e ela vai lá contar para José, o seu noivo, e José não acredita. E eu nem julgo José, né? Eu nem julgo José. Pensa você noivo, de repente a sua noiva vem e fala, bom, eu tenho uma notícia para dar, eu estou grávida, mas fica tranquilo, é do Espírito Santo. José não acreditou. Só que José era um homem justo, porque se ele colocasse isso, se ele deixasse isso público, isso poderia trazer problemas, até mesmo ela poderia morrer, na lei da época. Mas ele pensa, eu vou anular o casamento de forma secreta, para ficar tudo bem, mas eu não vou casar mais com Maria. Só que aparece um anjo, e fala para ele, fica tranquilo, José, realmente é do Espírito Santo, esse filho vai se chamar Jesus, e ele vai ser o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. E eis que nasce Jesus numa manjedoura. Numa manjedoura, num lugar simples, num lugar improvável. O Rei do Universo nasce numa manjedoura. E o nascimento de Jesus, ele já vem trazendo uma mensagem para nós, que Jesus, a partir dali, através do Espírito Santo, todos os dias ele gostaria de nascer nos nossos corações. E a manjedoura já representa eu e você, um lugar às vezes meio sujo, um lugar, não é um grande palácio, é um lugar tranquilo, é um lugar improvável, é um lugar que nem é digno de receber um rei. Eu e você não somos dignos, mas mesmo assim ele decidiu nascer no nosso coração. Ontem a gente teve uma cantata linda, né? Você que foi, você sabe, você que não foi, tem gente que fala, você não perdeu, você só deixou de ganhar. Você perdeu sim, porque foi muito lindo. Foi demais. E a mensagem que eles trouxeram na cantata é, o Natal acontece todo dia. Porque, não sei se você já ouviu uma frase que diz assim, o espírito natalino, quem que já ouviu? Porque no Natal as pessoas se movem, as pessoas tentam ajudar mais as pessoas, mas o Espírito Santo todos os dias tem nos chamado para ajudar alguém. Então por isso que o Natal acontece todo dia. Todos os dias precisamos lembrar do Filho de Deus, que abriu mão da sua glória e se fez um bebê, um homem frágil, se fez homem para sentir o que a gente sente. Um Deus todo-poderoso agora é um bebê. Isso traz uma mensagem de um Deus que se importa, de um Deus que se entrega, de um Deus que se envolve com a gente, não só fala. Quem está entendendo? Então o Natal acontece todo dia. O Evangelho é sobre isso. E o Natal é sobre isso, sobre Jesus que nasce numa manjedoura, e essa manjedoura representa o meu e o seu coração. Não merecíamos, a gente não era digno, mas mesmo assim, Ele entrou no nosso coração, Ele nasceu no nosso coração. E essa manhã eu quero falar sobre esse Deus conosco, esse Jesus que se fez carne, esse Jesus que se vestiu da criação e habitou no nosso meio. E primeira coisa que é importante a gente lembrar, que Jesus ele veio cumprindo uma profecia de Isaías. Isaías 7,14 fala, por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho. E ele o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então Jesus ele veio cumprindo as profecias. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento, Jesus cumpriu. O Antigo Testamento era a sombra, Jesus foi a realidade. Todo o sacrifício, aquele cordeiro do sacrifício representava Jesus. O tabernáculo era a representação de Jesus. As profecias apontavam para Jesus, tudo apontava para Jesus. Então Jesus, ele foi aquele que cumpriu as profecias. O verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Amém?
Então, primeira coisa que eu quero falar, Jesus é esse Deus que se fez carne, que habitou no nosso meio. Ele é Deus conosco. E eu estou falando muito sobre isso, porque eu conversei já com algumas pessoas e tem gente que defende a ideia que Jesus não era Deus, Jesus só foi um cara legal, Jesus só foi alguém muito inteligente, Jesus foi um revolucionário do seu tempo, mas é importante a gente pontuar e deixar muito claro, Jesus é Deus. Jesus não só foi Deus, mas Ele é Deus, e Ele está vivo. E se Ele é Deus e está vivo, eu não posso viver a minha vida como se Ele estivesse morto, porque Ele vive. E a mensagem do Evangelho, a mensagem do Natal é que Jesus habitou no nosso meio, cresceu, morreu numa cruz para que eu e você hoje pudesse ter acesso ao Pai. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus é Deus. Mateus 2 diz que os reis magos vieram do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela de Oriente e viemos adorá-lo. Homens inteligentes vieram não só honrar Jesus, mas eles vieram adorar Jesus. Sabe por quê? Porque eles sabiam, aquela criança não era alguém comum, ele era Deus. Jesus nasceu e Jesus é Deus. Amém? Jesus Cristo é Deus. E quando Jesus cresce, e Ele sai pregando o Evangelho, Ele sai dizendo para todo lado, Ele sai afirmando uma verdade, dizendo: os seus pecados estão perdoados. Sabe por que Ele perdoava os pecados? Porque Ele era Deus. Só um Deus tem poder para perdoar os pecados. Ele andou 3 anos com os discípulos, e os discípulos afirmavam que Ele era Deus. Sabe, eu tenho aprendido com Deus que ninguém consegue enganar muito tempo, ou enganar todo mundo por muito tempo. Uma hora ou outra a verdade aparece. E como o que Jesus falava era verdade, Ele dizia que era Deus, os discípulos confirmaram isso. Jesus é Deus. E sabe, e às vezes no começo da nossa caminhada com Deus, a gente tem algumas dúvidas. E Deus entende as nossas dúvidas. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu tinha ainda os meus receios. Eu pensava assim: será que esse papo de Jesus, de Deus, será que isso é verdade mesmo? Porque eu não vim do contexto cristão evangélico. Minha família não era... Eu não vim de um lar cristão. Então, quando eu tive um encontro com o Evangelho, com a mensagem do Evangelho, eu aceitei, eu recebi, mas eu tinha dúvida no meu coração ainda. Será que é verdade isso? Jesus está vivo? Ele ressuscitou? É verdade isso? E eu tinha algumas dúvidas, e Deus entende as nossas dúvidas. E é por isso que às vezes no começo da nossa caminhada com Deus, Deus revela coisas incríveis para provar que Ele está vivo, que Ele é real. Quem aqui, Deus já manifestou a glória dEle, a presença dEle, e mostrou que Ele é vivo, que Ele é real? Comigo não foi diferente. Eu tinha um amigo meu que ele tinha quebrado a perna. Eu já contei isso em outra oportunidade, mas eu quero falar de novo. Ele tinha quebrado a perna, e a gente estava indo para um evento, para um culto que ia ter, um congresso, uma conferência, e a gente foi num ônibus junto, e ele com a perna quebrada. Chegando lá, no segundo dia da conferência, um jovem aponta o dedo para ele e fala assim: ei, você com a muleta aí, larga essa muleta e sai andando agora. E ele, mais doido ainda, largou a muleta e saiu andando, com gesso na perna, aquela coisa toda. Eu, muito incrédulo, pensei: não pode ser. Não pode ser verdade. Ele deve estar sofrendo de dor, ele fingindo que não está doendo. Foram lá tirar o gesso, ele correu no pavilhão, terminou o culto e eu fiquei pensando: não pode ser. Eu fui lá, apertei na perna dele: está doendo, né? Fala a verdade. Resultado, eu sabia que a perna dele estava quebrada em 2, 3 partes. Jesus curou ele. Aquele dia veio uma certeza no meu coração, uma convicção que Jesus é Deus, que Ele não é só uma história evangélica, Ele não é uma história que os evangélicos contam, que a avó contava, não. Jesus é Deus, e Ele está vivo hoje, ainda operando nos nossos dias. Então, se você tem alguma dúvida, eu oro para que Deus revele para você que Ele é Deus.
Jesus, ele não está mais pendurado na cruz. E o túmulo também, ele não está mais naquele túmulo, o túmulo está vazio. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Jesus é Deus. E ele ia anunciando essa verdade, que ele era rei, que ele era Deus. E muitos rejeitaram a mensagem de Jesus, não acreditaram. Mas alguns acreditaram, e a mensagem de Jesus corre até hoje nos nossos dias. E é essa mensagem que alcançou o nosso coração, então nós precisamos acreditar que Ele é Deus. Que Ele ainda está vivo hoje. No final do culto das 8, agora 8 da manhã, eu preguei essa mesma mensagem. Teve um irmão que me procurou e falou assim: pastor, eu acredito que Jesus é Deus. Eu tive um acidente e eu fiquei alguns meses na UTI. E os médicos falaram assim para minha família: olha, para não dizer que não tem esperança, eu vou dar 1% de chance de ele viver. E os irmãos começaram a orar, e ele saiu da UTI e se recuperou. E o médico disse: não, ele não morreu, mas ele vai ficar com alguma sequela. Não vai conseguir se movimentar, vai ter problema de raciocínio. E ele falou assim: ó, pastor, eu não tenho nada. Sabe o que eu trabalho hoje? Eu trabalho montando móveis. E eu não uso nem aquele manual que vem. Eu monto tudo sozinho. Para provar que Deus é real, que Deus está vivo. Que Deus não é uma história evangélica. Ele continua operando na minha e na sua vida hoje. Você crê nisso? Jesus está vivo. Semana passada uma família me procurou aqui, porque há um mês atrás a gente orou para um irmão que estava na UTI, e a gente colocou em oração aqui, a igreja inteira orou, e na segunda-feira ele saiu da UTI e recuperou. E os médicos tinham dito: ó, não tem esperança mais, só que Jesus é aquele que traz de novo a esperança. E Natal fala sobre isso, sobre a esperança. O Filho de Deus se fez carne, se envolveu com a gente, sentiu o que a gente sente. E Ele não é um Deus distante, Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. É um Deus que se importa comigo e contigo. Quem está entendendo? Ele é Deus conosco. Ele é Deus conosco. Ele não está morto, Ele está vivo. E se Ele está vivo, nós precisamos tomar uma decisão. E se Ele está vivo, a irmã quer compartilhar um testemunho, ela vai compartilhar, e semana que vem a gente vai trazer aqui o testemunho, porque todo o testemunho que vem pra gente, a gente tenta compartilhar aqui. A gente só não abre para dar o testemunho aqui em cima, porque como a igreja é muito grande, se a gente for abrir para todo mundo dar o testemunho, a gente vai ficar até a meia-noite hoje aqui, porque quem aqui, Deus já fez uma obra maravilhosa na sua vida? Levanta a mão. Olha aí, e eu não tenho dúvida disso, sabe por quê? Porque eu tenho certeza, Jesus está vivo. E se Ele está vivo, eu tenho certeza que cada um aqui é um milagre. Cada um aqui tem um testemunho, tem uma história, tem algo incrível que viveu em Deus. Você é um milagre. Lembrei até da música que o Lucas canta: sou um milagre, estou aqui. Então, você é um milagre. Você é um testemunho vivo daquilo que Deus faz e que Jesus está vivo. Amém, queridos? Jesus está vivo. E sabe o que eu acho interessante? Algumas pessoas defendem a história, a teoria que Jesus não era Deus. Mas olha só, Tiago 1,1 que diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sabe quem era esse Tiago aqui? Esse Tiago aqui não era o Tiago discípulo. Esse Tiago aqui era o Tiago irmão de Jesus, irmão de sangue. Não sei se você sabe, mas Jesus teve irmãos. José e Maria tiveram mais filhos. E Tiago aqui era irmão de Jesus. Então o próprio... gente, vamos ficar entre nós. Pensa ser irmão de Jesus, né? Eu penso o quê? Acordava pela manhã, Jesus só dava uma ordem e a cama se arrumava sozinho. Não era fácil ser irmão de Jesus. Brincadeiras à parte, Tiago, aqui mesmo sendo irmão de Jesus, crescendo com Jesus, ele reconhece: eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Se fosse mentira o que Jesus disse a respeito que ele era Deus, a família dele não ia reconhecer que ele era o próprio Deus. Até José e Maria reconheciam: ele é Senhor. A própria família reconhecia: Jesus
é Deus. Se não fosse assim, não teria como acreditar, porque a gente engana todo mundo, mas a nossa família, dá para enganar a família, gente, sim ou não? Não, por quê? Não tem como. Enganar a família não tem como. Já pensou? Imagina você na ceia de Natal, de repente você perde a fala e fala assim, gente, eu quero só anunciar algo aqui. Eu queria só dizer que eu sou Deus. E antes da gente comer, eu peço que vocês me adorem. Primeiro que a sandália da mãe já ia voar na cabeça, né? Porque a sandália de mãe é tipo um bumerangue. Não interessa onde ela joga, ela dá a volta e bate, entendeu? Quem aqui já teve uma mãe raiz? Levanta a mão. Essas mães raiz é demais, né? Eu brinco com a minha mãe que quando ela frita bife, ela não usava nem aquela espumadeira. Ela pegava com a mão e virava assim, ó. Não é verdade? As mães parecem que elas tinham um poder sobrenatural, elas não se queimavam. Eu não, eu frito o ovo com uma máscara assim, ó. As mães são demais. E eu acho interessante porque a própria família de Jesus, os irmãos, e a própria mãe dele dizia, ele é meu Senhor. Sabe por quê? Porque aquilo que ele disse era verdade, Jesus é Deus. E se ele é Deus, o que ele falou é verdade. E se o que ele falou é verdade, eu e você precisamos tomar uma decisão de viver de acordo com aquilo que ele disse. Amém? Porque se a gente crê que ele é Deus, a gente precisa obedecer tudo que ele disse. Senão talvez a gente não crê tanto assim. Quem está entendendo? Então Jesus habitou entre nós. Filipenses 2 fala que ele abriu mão da sua glória, ele se fez homem. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Deus. Você crendo ou não, um dia todo joelho se dobrará. Você crendo ou não, um dia toda língua confessará que ele é Senhor e Deus sobre tudo e todos. Quer um conselho? Não espera aquele grande dia. Se dobra hoje. Se rende hoje. Quem está entendendo? Amém? Só que Deus Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco. Mas Ele também, Ele habitou no nosso meio, mas Ele foi para o céu. Só que quando Ele foi, Ele disse assim em João 14, eu estou indo, mas eu estou mandando outro, o conselheiro, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Mas vocês o conhecem. Vocês o conhecem, pois Ele vive em vocês e estará com vocês. Ele é Deus conosco, em nós, através do Espírito Santo. Não sei se você sabe, mas o Espírito Santo hoje, ele habita em você. Quem sabe disso? Amém? João 16 diz que, mas eu afirmo a vocês que eu vou, e se eu não for o conselheiro não virá, mas se eu for eu enviarei, quando ele vier ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 14, o conselheiro, o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome e ensinará a vocês todas as coisas. Ele é aquele que nos ensina. Ele é aquele que nos convence. Sabe quando a gente vai fazer alguma coisa que não é legal e vem aquele sentimento, aquela voz, para? É o Espírito Santo falando contigo. Sabe quando você vai tomar uma decisão importante na vida, uma mudança de emprego, e sei lá, comprar alguma coisa, trocar de casa e de repente você perde a paz. Parece que não é para fazer aquilo, é o Espírito Santo falando contigo. O Espírito Santo é aquele que nos conduz, que fala ao nosso coração, que nos dá a direção. O Espírito Santo é real. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. O Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. Amém, queridos? E Ele nos convence de tudo. Ele está vivo em nós. Por isso que Deus não é um Deus distante, mas Ele está vivo em nós. Ele habita no seu coração. Amém? Não sei se você sabe, mas Deus ele não mora nesse pavilhão. Esse pavilhão é só feito de tijolo, ferro e cimento. O Espírito Santo habita em você e em mim. Fala para esse irmão do teu lado aí, você é casa de Deus. Atos 7 diz assim, todavia, o Altíssimo não habita em casa feitas por homens. Deus não habita nesse pavilhão, Deus habita em você. 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que vocês são casa de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? E eu repito, vocês não sabem que vocês são casa de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Ei, o Espírito Santo habita em vocês.
Já parou para pensar, o Deus Todo-Poderoso, Ele habita em mim e em você. Eu não sei você, mas eu fico empolgado com isso. Mesmo sem merecer. Mesmo não sendo digno. Mesmo em meio às minhas falhas, às minhas limitações, às minhas guerras. Porque todo mundo tem guerra aqui, ou alguém não tem. Daí eu vou pedir para orar por mim. Todo mundo aqui tem as suas demandas, as suas guerras, as suas dificuldades, mas mesmo assim, Ele decidiu habitar no nosso coração. Mesmo eu e você sendo imperfeito, aquele que é perfeito decidiu habitar em nós. Você é casa de Deus. O Espírito Santo habita em você. Uma vez teve um irmão que perguntou assim, ó, como que eu sei que o Espírito Santo habita em mim? E a resposta para essa pergunta não é se você tem dom, se você fala bonito, se você ora bonito. Mas a resposta para essa pergunta é: se o pecado te incomoda, o Espírito Santo habita em você. Então deixa eu te dar uma notícia hoje aqui. Se você não consegue pecar em paz, quando você vai fazer alguma coisa que você sabe que não é legal, daqui a pouco vem aquela tribulação, o Espírito Santo mora em você. Ele está te protegendo. Porque o Espírito Santo, Ele deseja que eu e você obedeça, não para Ele ficar bem, mas para mim ficar bem. Porque quando eu obedeço, eu sou agraciado com bondade. Entende isso? Quando eu obedeço às leis de Deus, eu recebo bondade de Deus. É igual furar o semáforo. O semáforo está ali não é para nos castigar na Avenida Centenário. Aquela lei de trânsito está ali para me proteger. Porque se eu furar o sinal vermelho, eu vou bater o carro e vou me machucar. E eu posso até morrer, sim ou não? Então, quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu obedeço a voz do Espírito Santo, isso é protetivo. É Deus dizendo assim, filho, deixa eu te proteger, não vai ali, não faz essa sociedade, não aceita esse emprego, não faz esse jeitinho aqui errado, porque isso vai te trazer um resultado ruim, um fruto ruim. Quem está entendendo? Então, a obediência a Deus traz benefício para mim. Às vezes a gente pensa, Deus vai ficar feliz comigo quando eu obedeço, né? Na verdade, eu vou ficar feliz, porque eu vou entrar num lugar de proteção. Quem está entendendo? Então, Deus é Deus conosco, primeiro em nós, através do Espírito Santo. E depois, segundo, através de nós. Deus nos chama para ser um reflexo dele aqui na terra. Deus te chama para ser um reflexo dele aqui na terra. Lembrei até de outra música. E é o espelho que reflete. Estou pentecostal hoje, vocês viram, né? Você e eu, Deus nos chama para ser um reflexo dele aqui na terra. Marcos 16 diz assim: vão pelo mundo e preguem o evangelho. Jesus afirmou primeiro assim, ó, eu sou a luz do mundo. Amém? Só que depois ele afirma, ele faz outra afirmação dizendo: vocês são a luz do mundo. Ou seja, Deus deseja que eu e você possa refletir a presença dele, a luz dele na vida de alguém. Primeiro em nós, depois através de nós. Repete comigo, primeiro em mim. Não, fala mais alto, fala primeiro em mim. Depois através de mim. Então Deus primeiro quer fazer em você, depois através de você. Se você está no processo, Deus quer te sarar, Deus quer te curar, Deus quer mudar a tua história. E Ele não só quer, como Ele vai. Então abre o seu coração para Ele, que o mais Ele fará. Mas se Ele já mudou a tua história, agora Ele deseja fazer através de você. É em mim e através de mim. Ele deseja que você possa transbordar na vida de alguém agora. Porque só faz sentido tudo que a gente está recebendo se a gente transbordar na vida de alguém. Eu tenho estudado um pouco sobre isso. E a ciência, a psicologia tem comprovado, nós não fomos criados para olhar só para nós. A gente não foi criado para viver uma vida egoísta, sabia disso? Quando a gente vive uma vida olhando só para mim, para o meu bem-estar, eu entro num lugar de falta de propósito. Em muitos casos, eu entro na depressão, na ansiedade, porque eu não tenho propósito. Sabia que quando eu ajudo alguém, eu recebo um hormônio, que é o hormônio do amor. Sabe por que isso? Porque Deus nos criou para ajudar as pessoas. Deus nos criou para ser uma luz. Deus nos criou para transbordar na vida de alguém. Então, em nome de Jesus,
esse final de ano que você possa colocar uma meta no ano que vem, transbordar mais na vida das pessoas. Que você possa colocar ali um objetivo de vida. Você que gosta de fazer listinha, faz uma listinha. Esse ano eu quero transbordar mais generosidade, mais amor, mais tempo na vida das pessoas. É primeiro em mim e depois através de mim, porque se Deus tem feito muitas coisas na sua vida, não faz sentido eu guardar só para mim. Ontem eu estava ali no mercado e como eu fiquei emocionado. Como eu agradeci a Deus, o meu coração está transbordando de gratidão, dizendo: Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, porque a gente está conseguindo transbordar na vida de tantas pessoas. Então, em nome de Jesus, quando você encontrar com alguém no meio do caminho, alguém que precisa, que você possa transbordar na vida dessa pessoa. Porque Jesus falou que você é uma luz. Ele disse: eu sou a luz, mas ele também disse: você é a luz do mundo, o sal da terra. Não faz sentido viver uma vida olhando só para mim. A ciência, a psicologia tem entendido isso, que quando eu faço bem para o outro, muitos casos, alguns psicólogos estão dando tratamento para a depressão, estão incluindo no tratamento da depressão ajudar alguém, se envolver num trabalho social. Sabe por quê? Porque a gente não foi criado para olhar só para nós. Fomos criados para olhar para o outro. Fomos criados para transbordar na vida de alguém. Não faz sentido olhar só para mim. Eu li uma frase esses dias que dizia assim: Deus criou os olhos e o ser humano criou o espelho. Você já percebeu que você não consegue se enxergar? Você consegue se enxergar? Não, eu consigo enxergar a minha mão, mas eu não consigo enxergar o meu rosto. Sabe por quê? Porque você foi criado para olhar para o outro. Só que a gente criou o espelho para olhar para mim, para se importar só comigo. Só que quando eu conheço Jesus e começo a dizer: Deus, eu quero viver os teus sonhos, e Jesus começa a compartilhar os sonhos dele comigo, eu percebo que o meu sonho é egoísta, mas o sonho de Deus inclui o outro. Porque quando eu olho para o meu sonho, eu penso assim: eu quero uma casa melhor para mim, um emprego melhor para mim, mais dinheiro para mim. Não é verdade? É os meus sonhos. Mas quando eu começo a receber e dizer: Deus, eu quero viver os teus sonhos, o sonho de Deus inclui o outro. Inclui o perdido, inclui o órfão, o necessitado, o estrangeiro, porque a gente não foi criado para viver só para nós. Fomos criados para transbordar na vida de alguém. Então primeiro é em mim e depois é através de mim. Viver uma vida sem propósito é não viver. Há quem diga que viver sem propósito não é viver. E o nosso propósito é transbordar na vida de alguém aquilo que a gente tem recebido. Como eu fiquei empolgado. Gente, eu estou empolgado desde ontem. Ver uma criança receber uma bicicleta, que o sonho dela é ganhar uma bicicleta, para nós é simples. Mas se isso não te empolga, talvez você deve colocar como uma meta no ano que vem: Deus, eu quero transbordar na vida de alguém, porque isso vai começar a te empolgar. E a minha oração é que a gente seja uma igreja empolgada, cada vez mais empolgada em ajudar alguém. Cada vez mais empolgada e transbordar na vida de alguém, porque não faz sentido olhar só para mim. O evangelho é sobre o outro, não é sobre mim. Quem está entendendo? Não faz sentido olhar só para mim. Tem uma pesquisa que eles fizeram num drive-thru. Eu ouvi o Douglas falando sobre isso, depois eu fui atrás. Alguns psicólogos fizeram uma pesquisa de pessoas que vão no drive-thru, ali pegar um hambúrguer, e eles tinham algumas pessoas tinham uma missão: pagar o lanche da pessoa de trás. Ou seja, você ia lá pegar o seu lanche e dizia: eu quero pagar o lanche da pessoa de trás. Daí fizeram essa pesquisa e observaram as pessoas que davam o lanche para a pessoa de trás. Todas elas saíram daquele lugar feliz, alegre, com aquela coisa de ajudei alguém, uhul, sabe aquela coisa? Por quê? Porque a gente foi criado para ajudar alguém. Então a ciência está descobrindo agora algo que Jesus já falou há muito tempo atrás: você foi criado para olhar para o outro. Você foi criado para transbordar na vida de alguém. Então, Ele é Deus conosco, Ele habitou entre nós como carne, Ele cresceu, Ele veio como uma criança, cresceu, morreu, ressuscitou, mandou o Espírito Santo, e Ele fez em nós, e agora Ele deseja fazer através
de nós. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui? Então, em nome de Jesus, que você possa transbordar na vida de alguém. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Eu quero orar com você. Vem cá. Quero chamar o time de louvor aqui. Natal fala de esperança. Natal fala de ajudar o próximo. Natal fala de um Cristo que se envolveu com a gente. De um Deus que não é um Deus distante, que é um Deus de perto. Que nesse Natal você possa trazer Jesus para a sua mesa. Que a gente possa tirar o Papai Noel de cena e colocar Jesus, amém? Que na ceia de família, talvez alguns aqui familiares não são cristãos ainda, porque você vai transbordar na vida dele. Que você possa ser luz naquele lugar, em nome de Jesus. Na sua casa, em meio dos seus amigos, que você possa ser luz nesse Natal. A minha oração é que você tenha um Natal abençoado por Jesus. Cheio da presença do Espírito Santo. E que Deus possa te encher tanto a ponto de transbordar na vida de alguém. Esse é meu desejo, essa é a minha oração. Eu queria saber essa manhã, quem aqui quer transbordar na vida de alguém no próximo ano? Amém. Deus nos chama para transbordar na vida de alguém. É através de nós. Quero fazer uma oração com você. Você que levantou a mão, Espírito Santo. Essa manhã, eu quero começar te agradecendo, Pai. Obrigado porque o Senhor é Deus Emanuel. O Senhor é Deus conosco. O Senhor não é um Deus distante, o Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Deus que abriu mão da sua glória, se envolveu com a gente, se vestiu da criação, habitou entre nós, morreu morte de cruz, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. O Senhor foi aos céus, mandou o Espírito Santo, Ele habita entre nós hoje, em nós. E o Senhor deseja nos usar para que a gente possa, através de nós, o Senhor tocar na vida das pessoas. A minha oração essa manhã, que a gente possa, Jesus, no próximo ano, ser as tuas mãos aqui na terra. A minha oração é que a gente possa ser os teus pés, que a gente possa ser os teus olhos, que a gente possa sentir com o teu coração, Jesus. Ah, Senhor, nos ajude a tirar o olho um pouquinho de mim e colocar o olho no outro. Que a gente possa olhar para o perdido, olhar para o próximo, para o nosso próximo, porque o Evangelho se resume a isso: amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Então que no próximo ano, que nesse Natal a gente lembre do real sentido do Natal, Pai, que é o Senhor, que é o Deus presente, que é o Deus que veio habitar entre nós, que é o Deus que não é um Deus distante, mas é um Deus Emanuel, um Deus que está conosco todos os dias. Ah, Jesus, eu abençoo cada família aqui. Abraça a sua família agora. Deus, eu abençoo cada família aqui agora. Nesse Natal, nessa véspera de Natal, que a tua presença esteja em cada mesa, Jesus. Que o Senhor esteja se movendo em cada lar. Que o Senhor esteja se mostrando presente, mostrando que o Senhor não é um Deus distante, mas é um Deus de perto. A minha oração, meu desejo, Pai, é que o Senhor possa se fazer presente em cada família aqui. Obrigado, porque o Senhor é Deus. E o Senhor é um Deus que não mente. E o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, e nós cremos nessa verdade, nessa afirmação. Então obrigado por tamanha graça que nos alcança. E eu peço a tua bênção sobre cada família aqui. Em nome de Jesus, as famílias que nos acompanham online, nós declaramos o amor de Deus, a graça de Jesus sobre cada lar. Em nome de Jesus.